Bom, galera, aqui é o Tarcísio e estamos aqui no terceiro vídeo, terceiro dia, lendo o manual completo do Pocket Dragon. Hoje a gente vai ler sobre os subatributos, que é a página 3 do livreto. Lembrando que são 8 páginas, né? 8 páginas, mais a gente desconta uma que é a capa, então são 7. Teremos 7 vídeos aí falando sobre o manual completo. E hoje vou falar um pouquinho sobre os subatributos. Para quem não está acompanhando, eu já fiz o primeiro vídeo falando sobre as classes, já fiz o segundo vídeo falando sobre as raças, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui, ó. Subatributos. Pegue aí o seu Pocket Dragon, é a primeira edição, tá bom, gente? Depois, no futuro bem próximo, eu vou fazer a mesma coisa com a segunda edição, né? E se tiver pedido, se vocês quiserem, eu posso fazer também do livro de monstros também, comentando cada um, como é que funciona e tudo mais, tá? Subatributos são habilidades secundárias de um personagem que podem ou não evoluir junto com o nível de um personagem. Atributos: o Old Dragon Pocket Dragon, o OD Pocket Dragon, não possui atributos. Todos os testes necessários a um personagem devem ser realizados com um teste de personagem. Isso daqui muda muito a forma como ele funciona em relação aos outros jogos OSR e em relação ao Old Dragon, porque no Old Dragon você tem 6 atributos, né? Que é força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. E aqui você não tem nenhum, você só tem o teste de personagem, que já a gente vai chegar nele. Eu particularmente acho que funciona muito bem assim, gosto muito disso. Mas o primeiro que ele vai tratar é a classe de armadura, que é abreviada para CA. Então toda vez que você vê CA, é classe de armadura. Determina a proteção de um personagem aos golpes que se receberá em um combate. É calculado somando 10 ao nível dividido por 4, somando bônus de defesa de armadura e escudos, se houver. Então vamos lá, que esse parágrafo ele gera bastante dúvida. Como assim, Tarcísio? Ele é calculado somando 10 ao nível dividido por 4. Então a gente precisa lembrar, galera, que existe uma ordem na matemática que primeiro a gente resolve a multiplicação e a divisão para depois resolver a soma. Ou seja, a cada 4 níveis que o personagem tiver, ele aumenta em 1 ponto a classe de armadura. Então, essa soma aqui que você soma um nível dividido por 4, ele vai valer a cada 4 níveis você soma mais 1. Do contrário, vai ser 10 mais a sua armadura. A gente vai ler sobre a armadura no capítulo combate, que vai ser o tema do vídeo de amanhã, né? E geralmente vai variar disso. Um personagem inicial ele vai ter uma armadura que vai variar de 10 até 16 ou 17, deixa eu ver. Até 17 mais ou menos. Quanto mais alto, melhor. Então um personagem que tiver sem armadura, ele tem classe de armadura 10. Então 10 é a classe de armadura de quem não está vestindo armadura, quem está vestindo uma roupa normal e tudo mais. Depois nós temos os pontos de vida, que são os PVs. É a quantidade de energia vital que um personagem possui. Heróis com 0 pontos de vida ficam desacordados, enquanto monstros estão mortos. Um herói ganha 1 dado de vida por nível, de acordo com a sua classe ou raça. Então, ó, né, os heróis com 0 pontos de vida, eles ficam desacordados. Aqui não diz que você tem pontos de vida negativo. Então, você toma dano até zerar os seus pontos de vida e você está desacordado. Né? Quando que você vai morrer? Quando você chegar a menos 10 pontos de vida. Ou seja, acabei de falar bobeira, né? Tem ponto de vida negativo sim, vai contando. Mas você só vai morrer quando chegar a menos 10. Até lá você está desacordado. Tá? Então esquece isso que eu falei de que não existe. Eu estou confundindo com outros jogos. Tá? E aí toda vez que você passar de nível, você pega o dado de vida associado à sua classe, ou no caso do elfo,
a um D8, né? E você joga novamente e soma esse valor ao seu ponto de vida que você teve no nível anterior, tá bom? Movimento, que é abreviado como MOV, move. A quantidade de espaço que um personagem pode percorrer em uma rodada, usando o máximo de sua força de deslocamento. O movimento é definido pela raça, mas pode ser modificado por magia, armaduras e outros efeitos. Lembrando que qual que é o movimento? Humanos e elfos têm movimento 9, anões e halflings têm movimento 6. Que pode ser considerado metros, por exemplo, por rodada, pode ser considerado quadradinhos em um grid. E aqui, finalmente, nós temos a explicação do teste de personagem, que é o TDP. É o teste mais importante de todo o jogo. É realizado para qualquer tipo de feito que um herói deseje realizar e para emular testes de atributos. Para usá-lo, basta lançar um D20 e somar o seu nível, ou seja, um personagem de nível 1, ele lança um D20 e soma 1, um D20 mais 1. O resultado deve ser superior a 15 para se obter um sucesso. Um 20 no dado é sempre um sucesso. Ou seja, é bem difícil nos primeiros níveis esse tipo de teste. Por que ele é tão difícil assim? Porque, na verdade, o teste de atributo ele foi pensado para ser feito em momentos realmente perigosos, em momentos em que realmente o herói esteja diante de um desafio muito grande. Porque se não for, não tem por que fazer o teste de atributo. E outra coisa, o personagem ele começa fraco, então, sendo 15 o valor que ele vai ter que superar, quer dizer que o personagem ele vai ter a cada 4 tentativas em um teste, ele vai acertar uma. Ou seja, ele é um personagem fraco, ele começa como um personagem fraco. E esse teste ele foi feito dessa forma para ele ser usado em momentos de grande desafio e grande tensão. Ele não é para ser feito, faz o teste aí para ver se você faz um café que vai agradar o rei, por exemplo. Ou até pode ser, se isso for importante para a história, de repente. Né? Mas é interessante como esse teste ele substitui todos os testes de atributo. Lembrando que no Old Dragon, né, você rola o dado e você tem que tirar menor do que o atributo, igual ou menor que o atributo. E aqui você tem que tirar superior ao 15. Quando você está lá, por exemplo, no nível 10 aqui do Pocket Dragon, você rola um D20 e você só tem que tirar 5, mais do que 5 para passar no teste, porque você vai somar 10. Então, conforme você vai avançando os níveis, esse teste de atributo ele vai ficando cada vez mais fácil. Até o ponto em que quando você chega lá no nível 12, nível 13, se você chegar, né, porque aqui a gente só tem até o nível 10, mas quando você chega lá no nível 10, que é a evolução máxima permitida para isso, tudo fica muito fácil. Né? Por isso que não tem regras para além do nível 10 aqui nesse manual, tá bom? Bom, é isso. É um capítulo curtinho, capítulo dos subatributos. Tá na dúvida? É só consultar então esse vídeo aqui e vamos lá. A gente se vê então amanhã. Qual que vai ser o capítulo de amanhã? É o combate. Ele é um capítulo um pouco maior, ele tem 2, né? Ele começa aqui na página 4 e ele vai até metade da página 5. Então ele vai ser um vídeo um pouco mais longo, tá? É isso, galera. A gente se vê e um abraço. Vamos ver se eu consigo desligar aqui.